Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Fabrício Criarte, artista plástico, e quero ajudar você que já tentou pintar telas, mas desistiu por talvez não obter os resultados que esperava, ou você que gostaria de pintar, mas nunca tentou por achar que não tem talento. Então, vem comigo que eu vou te mostrar um passo a passo bem simples de como pintar esses três temas: frutas, flores e paisagens. E vou te mostrar tudo o que você precisa saber para dar os primeiros passos da sua jornada nesse incrível universo das artes. Então, bora pintar. Eu vou mostrar aqui agora alguns dos materiais que são utilizados na pintura em tela. Primeiro, você vai precisar de uma tela, e a tela você pode encontrar de vários tamanhos e marcas, né? Você também pode fazer sua tela. Eu vou mostrar como eu faço as minhas e você define aí o que é mais viável para você. Também as tintas, nesse caso aqui a tinta a óleo. A tinta a óleo ela tem algumas características e uma delas é o que faz alguns artistas amarem e outros artistas odiarem ela, que é o tempo de secagem. A tinta a óleo é uma tinta que seca lentamente, então se você for usar ela e esperar que terminou o quadro hoje e amanhã ela já vai estar seca, ela não vai secar tão rápido assim. Ela demora alguns dias, talvez semanas, pode demorar até meses, dependendo da técnica que você usa, dos materiais que você usa junto com a tinta a óleo, né? Do clima, da camada de tinta. Então, esses são alguns fatores que é importante você conhecer. Se você precisa que a tinta seque rápido, seu estilo de trabalho, sua técnica exige que a tinta seque rápido, então a melhor indicação para você é a tinta acrílica. A tinta acrílica, diferente da tinta óleo, ela seca por evaporação. A tinta óleo ela seca por oxidação, é um processo um pouco mais complexo, né, de secagem. E na tinta, você vai encontrar algumas informações que é importante você saber, até para você fazer uma compra mais consciente. Não se atentar apenas ao nome da cor, mas aqui tem algumas informações bem importantes. Por exemplo, aqui você vai encontrar um código. Esse código é referente ao pigmento usado na fabricação dessa cor. Nessa cor aqui ele só foi usado um pigmento, já nessa que é o amarelo indiano foram 3 pigmentos, certo? E aqui também vai ter algumas informações referentes à resistência dela à luz, que são essas estrelas. Se tiver uma estrela, significa que ela não tem uma boa resistência. Se tiver duas, que ela é intermediária. E com as 3 estrelas, né, significa que ela tem uma boa resistência à luz. E você vai encontrar também outra informação que é referente ao grau de opacidade dessa cor. Nesse caso aqui, o quadrado ele está todo preenchido, né? Significa que ela é uma cor opaca, ou seja, ela tem uma boa cobertura. E nesse outro caso, que é o amarelo indiano, o quadrado não está preenchido. Significa que é uma cor transparente, ou seja, ela não tem uma cobertura boa quanto essa. É bem menor a cobertura dela. Ou seja, você vai aplicar sobre alguma cor, até mesmo sobre o traço que você vai fazer na tela e ele não vai cobrir. Tenho aqui também um exemplo no verde, que você vai encontrar as 3 situações, que é o opaco, o semi-transparente e o transparente, né? Aqui no verde VC, o quadrado ele está todo preenchido, significa que ela é opaca, essa cor. No verde inglês, ele está apenas a metade preenchido, significa que ela é semi-transparente. No verde oliva, ela não está preenchido o quadrado, então essa aqui é uma cor transparente. Isso não significa que a cor transparente ela seja inferior à cor opaca, é que cada uma é feita para uma finalidade. Você encontra essas tintas basicamente em 3 tamanhos, que é o tamanho de 20 ml, que é esse aqui, tamanho de 37 ml e o tamanho de 120 ml. O branco eu costumo comprar de 120 ml, né? Porque é a cor que a gente usa mais, então eu costumo comprar nesse tamanho. Essa informação aqui referente aos pigmentos, se você for estudar um pouco mais a fundo, né, a composição dessas tintas, você vai ver que algumas das cores que você compra é apenas um pigmento misturado com outro que você já tem. Por exemplo, aqui é o azul ultramar claro.
Existem duas cores, que eu até antes já tinha comprado, né, essas duas cores, e o azul ultramar claro, que é apenas a mistura desse pigmento aqui, usado nessa tinta, com o branco, em diferentes proporções, que é o azul cobalto e o azul hortênsia. Você, com apenas o azul ultramar claro, você faz essas outras duas cores. Então, se você quiser também se aprofundar nessa parte, né, você pode ver aí a composição de cada tinta e pesquisar quais são os pigmentos utilizados, que algumas das cores que você pode comprar, você já tem os pigmentos, né, as tintas, e pode misturar. Em relação aos pincéis, eu vou mostrar aqui alguns modelos, marcas e linhas desses pincéis, mas não é necessário que você compre todos eles. Eu vou mostrar apenas para informar e você compra o que tiver mais facilidade de encontrar, né? Até porque você vai obter resultados muito parecidos com eles, com qualquer uma dessas marcas aqui, com exceção desse, né? Esse aqui é da Condor, da série 456, eles são de cerdas, né? São bem mais firmes. Para tinta óleo eu não gosto muito, a não ser assim para aplicar apenas a cor de fundo, justamente por ele ser muito firme, né? As cerdas dele são bem firmes. E para ter uma boa aplicação, você teria que levar o pincel bem carregado com tinta, e isso já influenciaria também na questão da secagem, e não é muito o estilo que eu gosto, né, de pintura. Você vai encontrar aqui as principais marcas nacionais que você vai encontrar de pelo são a Acrylex, a Tigre e a Condor. Como eu disse, bem semelhantes, você vai obter praticamente os mesmos resultados com esses pincéis. O da Condor, que eu uso, é o da série 484, o da Tigre é o da série 141 e o da Acrylex é o da série 055. Você pode, como eu disse, o que você tiver mais facilidade para encontrar, você pode comprar tranquilamente. Em relação aos tamanhos, vai depender muito do tamanho das telas que você pinta. Por exemplo, nessas telas que nós vamos pintar, que a maior vai ser no tamanho 40 por 50, esse aqui já é o suficiente, né? Até o tamanho 14. Agora, se você pinta telas maiores, você pode usar tamanhos 22, né? Esse aqui é o 18, o 20 ou 22, enfim. Mas se você trabalha com telas pequenas, o 14, 16 já são tamanhos suficientes. E você vai precisar de tamanhos menores também. Então, é bom ter de alguns tamanhos. Por exemplo, 14, o 10, o 6, né? E assim você vai intercalando esses tamanhos. Eu também costumo usar esse pincel aqui, que é redondo, da série 285, certo? É bom também você ter um pincelzinho desse, que é um pincel filete, né? Esse aqui é da série 4, esse aqui é o da série 422. Ele é um pincelzinho bem fino. Em algum momento das suas pinturas você vai precisar de um pincel desse. Ou até muitas vezes, né? Depende do que você se propõe a pintar. Existe esse pincel também, que é o da série 412, que ele é o conhecido como língua de gato. A ponta dele é arredondada. Isso para fazer efeitos de vegetação, dando batidinhas assim, ele é muito bom. Existem esses pincéis leques, pincéis leque. Esse pincel leque eu uso basicamente para esfumar a pintura, né? Ele é bem macio, para aplicar tinta ele não é bom, então é só para misturar aqui alguma cor na tela, fazer um esfumado, né? Uma mesclagem melhor. Esse aqui eu comprei, esse aqui também é da Condor, né? Da série 428. Esse aqui eu comprei numa loja de maquiagem, talvez seja para maquiagem, né? Foi bem barato, nem marca tem, mas eu uso muito ele, até mais do que esse, dependendo do tamanho da pintura, mas praticamente são as mesmas cerdas. E existe também esse, que é a mesma cerda desse pincel aqui, certo? Esse pincel leque, mas com cerdas, ou seja, elas são bem mais firmes. E eu uso ele normalmente em vegetação, trabalhando apenas com o cantinho dele, né? Dando batidinhas assim. É só para que eu uso esse. Esse aqui eu uso para esfumar. E esse eu uso para fazer alguns efeitos na vegetação. Também você encontra de vários tamanhos. Esse aqui é o tamanho 4, mas tem tamanhos menores e maiores. Em relação aos pincéis, é isso. Quando você terminar a pintura, você vai precisar lavar seu pincel. E como é que você lava? Eu costumo lavar só com água e sabão.
já é o suficiente. Tem gente que tira o excesso com querosene ou com água rasa. Eu prefiro usar só água e sabão, porque ele limpa, e o querosene e água rasa tem um cheiro muito forte, certo? E também são mais agressivos, né, para cerdas. Como é que eu faço? Eu primeiro tiro o excesso o máximo que eu puder com o papel toalha, e depois eu passo no sabão e vou esfregando assim na pia, fazendo esse movimento. Ele vai fazendo espuma, né, da cor que a tinta está nele. Tiro o excesso, né, eu lavo, enxago, passo no sabão de novo e vou fazendo isso até eu ver que não tem mais, né, resíduos de tinta. E a espuma dele, eu passo até na mão a última vez, a espuma dele deve sair bem branquinha, sem influência da cor que você estava usando. Feito isso, ele já está limpo. Você seca um pouco também no papel toalha e espera secar para usar novamente. E aqui eu tenho dois produtos que são auxiliares na pintura a óleo, né, que você pode usar junto com a pintura, que é o óleo de linhaça e o EcoSolve, que é o diluente para a tinta. O óleo de linhaça ele é usado para dar mais brilho à tinta, para retardar um pouco mais a secagem dela. E se você quer aplicar uma camada mais transparente, você pode usar ela junto com a tinta, que ele não vai deixar um aspecto tão diluído quanto o EcoSolve, mas como ele vai, né, de uma certa forma, diluir um pouco, ele vai tirar um pouco a opacidade da tinta. O EcoSolve, o próprio nome já diz, né, o diluente, ele serve para diluir a tinta e com ele sim você consegue um aspecto bem diluído, bem aguado. Ele não altera o tempo de secagem. Quem altera o tempo de secagem é o óleo de linhaça e o secante de cobalto, que é um produto que eu não tenho aqui, eu não uso e nem indico. O próprio nome já diz, ele acelera a secagem, esse secante de cobalto, e eu não uso por dois motivos. Um, que eu gosto do tempo de secagem da tinta a óleo, e o outro porque ele é tóxico, ele é cancerígeno também. Então só por isso aí já é motivo suficiente para passar longe dele. E ele pode também, além dos problemas de saúde, ele pode ocasionar problemas à pintura, se não for usado com moderação. Ele pode rachar a tela, a tinta, né? Causar enrugamentos. E mesmo usando só esses dois, existe uma sequência para usar cada um. Você pode usar misturado, né? O diluente e o óleo de linhaça. Você pode usar só o diluente e pode usar só o óleo de linhaça. Mas se for usar os dois na mesma pintura, tem que seguir uma sequenciazinha, que é uma regra que diz o gordo sobre o magro. E essa regra quer dizer o quê? Que a camada mais gorda, ou seja, a que contém mais óleo, ela deve ser sempre aplicada por último, justamente por conta que ela retarda a secagem da tinta. E a camada que deve secar primeiro é a primeira que foi aplicada. Se você primeiro aplica uma camada com óleo de linhaça, né, que ela já vai ter uma secagem mais lenta, e depois, em cima dela, você aplica uma com o diluente ou pura, com certeza essa pintura vai ter um problema futuramente, porque a camada de cima, a última camada que você aplicou, ela vai secar primeiro e não pode. A sequência de secagem tem que ser a mesma da aplicação. Se você aplicou 3 camadas, a primeira camada que você aplicou tem que secar primeiro e assim sucessivamente. Então, você pode usar os dois misturados. Digamos que você queira usar nas 3 formas, só o diluente, só o óleo de linhaça e os dois misturados. Como você faria? Primeiro você usa só o diluente na primeira camada, deixa uma camada mais fina. Depois você usa misturado, né? A terceira camada você também pode usar os dois misturados, que não vai afetar muita coisa. Agora, se você quiser usar só o óleo de linhaça, você deve deixar o óleo puro, né, para a última camada. Entendido? Justamente para não afetar a sequência de secagem. Tem que vir da primeira para a última, o tempo de secagem. Aqui nós temos o gesso acrílico. Esse gesso ele é usado na preparação da tela, antes de começar a pintura, né? Quando eu for explicar sobre a forma que eu faço a tela, eu vou falar mais dele também. Verniz, né? Quando a tinta estiver seca, você tem que aplicar um verniz por dois motivos. Esse aqui é o verniz brilhante, você encontra também o fosco, mas para a pintura é mais indicado o verniz brilhante. Quando algumas cores secam, algumas delas ficam foscas. E essas cores que ficam foscas, elas perdem um pouco a intensidade, né? A vivacidade da cor. Então, o verniz ele vai proporcionar uma camada uniforme de brilho, né? Além da proteção.
Esse aqui é em spray. Eu prefiro em spray, que é bem mais prático, né, para aplicar, não suja pincel nem nada. Aplicou, só é guardar ele e já tá pronto para usar de novo. Eu gosto de usar essas bandejinhas também. Essas bandejinhas que vêm com frios. É bem baratas. Para misturar tintas eu gosto. Se sobrar alguma tinta, você pode envolver com papel filme, né? Terminou de usar, não vai mais precisar, só jogar fora. Aproveita a tinta que tem ainda e joga fora, não precisa fazer limpeza nem nada. E é basicamente isso. Você vai encontrar, logicamente, pincéis importados, bem mais caros, que só um pincel você vai comprar vários desses nacionais. Tintas você vai encontrar de várias marcas também. Nacionais, basicamente, existem a Acrylex, que é essa, a Gato Preto e a Corfix. Todas as três são boas, porém, entre elas existe um pouco de diferença nas tonalidades. Por exemplo, o mesmo verde Vessi da Acrylex, ele é um pouco diferente da Gato Preto ou da Corfix. Então, se você conseguir usar só de uma marca, é melhor. A não ser que você queira uma cor e não encontre dessa marca e encontre de outra, né? Aí você pode usar. Bom, eu vou mostrar aqui como é que eu produzo as minhas telas. Se você vai pintar telas, você tem duas opções. Ou compra feita, ou então você mesmo faz. Certamente alguém vai ter a dúvida, mas o que compensa mais? Comprar feita ou produzir suas próprias telas? Eu digo que depende. Se você tem ferramentas e habilidade para fazer o chassi, esticar a tela, sem dúvidas, comprar o material e você mesmo fazer é melhor, sai mais em conta. Agora, se você tiver que pagar para alguém fazer isso, aí comprar pronta já é a melhor opção. Em relação aos materiais que eu uso, a madeira é Pinus, que é uma madeira leve, ela não, se tiver bem seca, ela não empena e é bom que seja tratada para evitar cupins, né, futuramente. O tecido é o algodão cru. Ele é conhecido também como lona, lonita, né? E aqui eu encontro ela de duas gramaturas, digamos assim. Tem essa que é um pouco mais fina, né? Ela tem uma textura bem delicada. É muito bom trabalhar com ela. E tem essa que a textura dela é mais evidente. Você vê a trama dela assim com mais, né, umas listras se formam. E qual eu indico para cada situação? Essa daqui eu indico para telas muito grandes, porque vai exigir uma força maior, uma tensão maior para esticar ela. E nessa situação de uma tela grande, muito grande, eu indico essa daqui. No mais, eu prefiro essa, que é uma trama bem delicada, é muito gostoso pintar sobre ela. E um detalhe importante, muito importante, é na produção do chassi, é um chanfro que é preciso ter aqui na parte frontal da tela. Porque se a tela ficar reta, o chassi aqui, a madeira ficar reta, o tecido já vai ficar apoiado sobre ele. Qualquer pressão que você fizer, até na aplicação da base da tela, do gesso acrílico, a tela ela tende a afrouxar um pouco, é normal. Ela já vai criar esse vinco. O tecido já vai, essa quina aqui da madeira já vai marcar o tecido e vai ficar um vinco e não fica bonito. Então, pela questão da durabilidade da tela e resistência, é feito esse chanfro, que é justamente para evitar que a tela, que o tecido da tela encoste nessa quina, né? Vocês podem ver que ela fica um pouco afastada e por mais que ela sofra alguma tensão, alguma pressão aqui na tela, ela não vai criar esse vinco, certo? O tecido eu costumo cortar deixando uma margem de
6 a 7 centímetros para cada lado, para ter mais, né, um apoio na hora de esticar. E a gente também precisa de um grampeador, esses de tapeçaria. Isso aqui é um velho guerreiro, já tem mais de 20 anos. E os grampos, né, obviamente. Então eu começo sempre esticando um lado. Essa primeira parte, ela não é necessário que seja feita muita tensão, né? Nos primeiros aqui, eu costumo botar 2 grampos para aguentar melhor a tensão que ela vai sofrer. E vou grampeando aqui, deixando um espaço não muito grande. Quanto mais grampos tiver, melhor, que vai manter também a tensão da tela por mais tempo. Feita essa parte, né, tem gente que já grampeia logo uma lateral aqui, mas eu prefiro já esticar a parte oposta, né? Há quem também faça a tela já grampeando aqui, é mais fácil, mas o acabamento eu não gosto. Bom, com a primeira lateral grampeada, a gente vai... Agora precisa fazer um pouco de força. Quanto mais esticado for, melhor, porque após a aplicação da base, né, e do gesso acrílico, ela vai ceder um pouco, então ela vai afrouxar. E esse aqui é um trabalho que você tem que fazer, cada grampo você tem que esticar. E tentar manter sempre a mesma pressão. Pronto, com essas duas laterais já esticadas, agora a gente parte para as laterais, para as outras laterais, né? É importante também aqui já aplicar uma certa tensão. Por que que eu não gosto de grampear um lado e logo em seguida esse outro? Porque se eu grampear logo essa lateral aqui, esse tecido aqui ele vai sofrer uma tensão. Eu vou esticar ele. Já esse que está preso aqui não vai. Então, para ficar mais uniforme, eu prefiro esticar logo essas frentes aqui e depois eu venho nessas outras laterais. Nessa não precisa muita tensão, porque a tensão maior vai ser aplicada nessa. Agora, desse lado aqui, já temos 3 lados grampeados. Nesse aqui é onde vai exigir um pouco mais de força também, para esticar. Bom, após grampear os 4 lados, né, a tela ficou bem esticada mesmo. Agora a gente parte aqui para os acabamentos. Eu costumo cortar logo esses excessos, porque na hora de grampear aqui os cantos, fica melhor. Ó, vocês podem observar que eu não cheguei até aqui o final. Por quê? Porque aqui ainda eu vou esticar justamente na hora de fazer o acabamento. Eu só dobro aqui e estico a parte aqui que eu ainda não tinha esticado, né? Estico bem e
E assim a gente vai fazer nos 4 cantos. Com a tela já devidamente esticada, o próximo passo agora é a aplicação da base. Quando você compra a tela, já vem com uma base aplicada. Essa base que vem na tela, ela para tinta acrílica, ela serve, mas para tinta óleo, o ideal é que seja aplicado também o gesso acrílico. Ele vai proporcionar uma proteção maior à tela, uma impermeabilização melhor e deixa um acabamento também melhor e uma fluidez maior da tinta aqui na tela. E como é que eu faço essa base? Eu uso tinta acrílica, tinta de parede mesmo, e cola branca. A cola que eu uso é essa. E a tinta branca você use a da sua preferência. Eu recomendo a melhor que você puder. E como será essa aplicação? Eu aplico 3 demãos, né? Primeira num sentido. Quando seca, eu venho com a lixa. Essa aqui é uma lixa para ferro número 150, bem de leve, só encostando mesmo a lixa, bem de leve, porque após a primeira demão dessa base, você vai sentir a tela um pouco áspera, né? Depois de lixar, aí você aplica a próxima nesse outro sentido, sempre cruzando. A primeira nesse, a segunda nesse sentido, dá uma lixada também de leve e a terceira demão no outro sentido. É importante também aplicar tanto aqui na lateral quanto aqui atrás. E o processo de aplicação é o mesmo, tanto da base quanto do gesso acrílico. Aqui eu já tenho a mistura pronta e não tem muito mistério. O ideal é que seja uma trincha macia para você não forçar muito aqui, tá? E sempre ter cuidado nesses cantos, porque costuma acumular tinta. Então é bom sempre já ir tirando aqui o excesso para não ficar aquele canto feio. E essa mistura eu faço na seguinte proporção: para cada 100 ml de tinta, eu utilizo 50 ml de cola. Pronto, depois de seca, ela vai ficar assim. Aqui eu já apliquei 3 demãos daquela base e mais 2 de gesso acrílico, que ela já está pronta para receber a pintura, né? Tanto nas laterais, né, quanto na parte de trás também, e ainda está bem esticada. Um detalhe importante: se a tela for muito grande, o ideal é que tenha uns reforços aqui. Se for muito grande mesmo, que tenha nesse sentido e nesse sentido aqui, para que a madeira não venha a deformar com a tensão que a tela, né, proporciona nela. E caso você não queira usar, né, alguma tela no início, quando você está no processo ali de aprendizagem, fazendo seus estudos, tem uma maneira mais econômica também para você não deixar de pintar, que é o tecido, o mesmo tecido, né, só com a base. Aqui ele não foi esticado no chassi, eu apenas estiquei ele numa madeira, botei um plástico por baixo, deixei o plástico também bem esticado, porque se ele ficar com ondulações, ele vai deformar também o tecido. Depois do plástico esticado, eu também estiquei o tecido, né? Aqui, se você não tiver um grampeador, você pode esticar com prego mesmo, né? Dando uns intervalos e esticando bem. Estando bem esticado, aí você faz o mesmo processo. Aplica uma demão no sentido, espera secar, lixa um pouco, aplica no sentido oposto e assim completa as 3 demãos. Depois você pode cortar, né, em tamanhos menores, no tamanho de uma
e uma folha sulfite, ou deixar maior mesmo. E aqui dá para você treinar, dá para sentir a mesma sensação que é a pintura em tela, você vai sentir a mesma textura, o tempo de secagem da tela, e depois de pronto você pode até guardar, né, numa pasta esses estudos que você fez. É uma maneira bem mais econômica e que não vai deixar você sem praticar. Você já tem todos os seus materiais e agora você vai fazer a sua primeira pintura, mas antes você precisa transferir o desenho para a tela. E como é que se faz isso? Primeiro que a tela ela não é o local para você ficar treinando, rabiscando, errando e apagando. Você já tem que levar o desenho para a tela de uma forma bem limpa e bem precisa. E como que se faz isso? Existem algumas formas. Você pode usar um projetor. O projetor, ele, tanto usando um celular como um computador, ele tem uma vantagem que você pode dimensionar para o tamanho que quiser, né? Você faz o enquadramento que quiser. Ele é caro, né? Assim, para quem já tem pode usar, quem não tem, acredito que não compense só para fazer algumas pinturas. Agora, se você tem uma quantidade, um volume muito grande de pinturas, talvez compense, né, comprar um projetor. Além desses projetores digitais, existe também um projetor chamado projetor de opacos. Ele é um projetor mais simples, mais barato. Você encontra na internet tanto para comprar, ou se quiser fazer também, você encontra tutoriais de como fazer. Ele consiste em você pegar uma imagem, né? Não é aqueles que você usa uma transparência. Você pega uma imagem assim, né, no papel comum, bota nele e ele vai projetar, né, a imagem na tela ou em qualquer superfície. Só que ele não tem assim, uma potência muito grande para ampliações, né, gigantes. Mas para os tamanhos de telas ele é suficiente. Você pode usar também um papel carbono. O papel carbono também é barato, fácil de encontrar. A única desvantagem dele é que você vai precisar da arte no mesmo tamanho da tela. Ou seja, se você for pintar uma tela no tamanho 50 por 70, o seu desenho, né, ali, o desenho do que você vai pintar tem que ser também no tamanho 50 por 70. E se for usar o carbono, eu aconselho os traços serem bem leves, né, porque ele tem um pigmento muito forte. Ou você também pode usar essa técnica aqui, que é o quadriculado. Certamente vocês já conhecem, já viram isso em livros infantis, talvez tenham feito isso já. E essa técnica, ela é um pouco mais trabalhosa, porque você vai fazer tudo manual, mas ao mesmo tempo ela já desenvolve um pouco a sua percepção, o seu olhar, desenvolve também o seu desenho. Com ela você consegue ampliar, reduzir para qualquer tamanho que você quiser, ou seja, ela não tem muitas limitações. Só a questão que você vai ter que fazer tudo, né, manualmente. E algumas partes são mais trabalhosas. Nesse caso aqui eu já vou deixar esses desenhos das telas que nós vamos pintar aqui durante as aulas. Eu vou deixar todos para baixar, já quadriculado e sem o quadriculado também. Você vai escolher qual a melhor opção para você. E essa técnica consiste basicamente em você quadricular sua referência, né? E depois quadricular a tela ou o papel, seja onde você queira pintar, e transferir os desenhos que está em cada quadrado desse, transferir, né, para a mesma área correspondente na tela que você vai pintar. Existem várias formas de fazer, né? Você pode fazer manualmente, você pode fazer através do celular, do computador. Digitalmente é mais prático de você fazer, é menos trabalhoso. Talvez só não consiga, assim, em alguns aplicativos de celular, você colocar essas letras, mas você imprime. Eu aconselho que imprimam. Por quê? Com o celular, se você for ver toda a imagem, ela vai ficar muito pequena. Se ficar uma área assim de uma visualização confortável, você não vai ver o desenho todo e para ter essas diretrizes aqui para você se basear, tanto a questão das colunas quanto as linhas. Então, mesmo fazendo através do celular, eu aconselho que imprimam. A parte que talvez seja mais trabalhosa é para você centralizar a imagem na proporção que vai ser a tela. Porque se você pega uma imagem assim, que ela já é toda, né, preenchida, fica muito fácil quadricular.
É só vir aqui definir, por exemplo, eu quero com 2 centímetros, marco de 2 em 2 centímetros na parte de cima, na parte de baixo, na parte, né, de um lado e do outro, e depois vou só ligando os traços. E eu vou fazer também isso na tela. Mas essa parte da proporção, ela é muito importante, porque se você pega uma proporção, por exemplo, essa tela é uma proporção de 40 por 50. Eu não posso transferir essa mesma imagem para uma tela, por exemplo, 50 por 80 ou 50 por 70. Ela vai ser um pouco mais horizontal, então não vai encaixar bem. Então já tem que ter atenção nessa parte de definir aqui a proporção igual à tela que você vai pintar. E como é que a gente vai fazer isso? Nesse caso, né, como a imagem já está quadriculada, fica mais fácil, porque eu já defini aqui as proporções exatamente de como vai ser pintado, né, no tamanho 30 por 40. Mas se você pegar uma imagem que ainda não está, né, nas proporções, você tem que centralizar, fazer ali o enquadramento que você quiser, é um pouco mais trabalhoso, mas também não é impossível de fazer. Como é que eu fazia antigamente, antes de fazer, né, nesse formato digital? Bom, se a tela tem 40 centímetros, se eu dividir por 2, ela vai ter 20 aqui, né? Então, eu tentava centralizar. Com 20 centímetros, ia ficar muito apertado aqui, não ia ter muita margem aqui, né? E eu ia variando. Dividido por 1,8, né? 1,7. Nesse caso aqui, eu achei uma medida que ficou bom para mim, que seria 1,7, né? Que daria 23 centímetros e meio. Os 40 centímetros dividido por 1,7 daria 23 centímetros e meio, né? Que seria mais ou menos isso. Eu marco aqui os 23,5 e centralizo aqui onde eu quero, né, que a imagem fique. Marco aqui, né? E marco aqui. E vejo a distância que deu aqui para a borda. Repasso essa mesma medida para cá, para cima, para quê? Para eu poder passar um traço aqui, né, e ele ficar o quadrado em esquadro, né? Da mesma forma aqui, né? Eu já passei essa medida para cá. Eu centralizei os 23,5, o desenho nos 23 centímetros e meio, marquei e vi a medida que dá para aqui, para a borda da folha, e repassei a mesma medida para outra parte da folha para poder puxar esse traço. Eu dividi os 30 centímetros, né, ela é 40 por 30, eu dividi os 30 centímetros por 1,7, aí deu 17,6, né? Faço a mesma coisa, centralizo. Nesse caso aqui, eu quero deixar essas folhas aqui mais próximos aqui da borda de baixo, então automaticamente essa flor ela não vai ficar bem centralizada, né? Deixei aqui no enquadramento que eu queria, fiz a mesma coisa. Vi a medida que dava daqui para a borda da folha, passei para cá, né? E faço o traço. Da mesma forma eu fiz aqui, na parte de baixo. Isso aqui foi só para definir a proporção de 30 por 40, né, que é o tamanho da tela. Feito isso, agora eu vou quadricular ela. E como é que eu faço isso? Simples. E é importante nessa hora você sempre começar escolher um lado e começar sempre desse lado. Por exemplo, aqui na parte de baixo eu vou começar desse lado aqui do desenho. Então, a parte de cima eu também tenho que começar desse lado. Quando eu for fazer as linhas aqui, né, de cima para baixo, eu tenho que definir se eu vou começar daqui a medida ou da parte de baixo. Então, eu vou marcando, por exemplo, de 2 em 2 centímetros, certo? 2 centímetros é um tamanho bom, né? Que você já vai ter uma quantidade de quadros boa para você se orientar, porque quanto maior o quadro, mais difícil vai ser para você seguir ali o traço. Então, quanto menor o quadro, mas também não precisa fazer de 1 em 1 centímetro, né? Porque vai ficar muito pequeno. Faz isso aqui nessa parte, né? De 2 em 2 centímetros. Faz aqui também na parte de cima de 2 em 2 e a mesma coisa aqui. Lembrando, você vai começar da parte de cima, aqui, marcando de 2 em 2 centímetros, desse lado também tem que começar da parte de cima. Sempre vai sobrar um espaçozinho, mas isso não tem problema. Aí depois é só ligar todos os traços, tanto no sentido vertical quanto horizontal.
né? Eu vou usar essa referência aqui, que eu já imprimi quadriculada, mas para centralizar e achar a proporção, é assim que eu faço. Divido, né, o tamanho da tela para que encaixe aqui na folha e centralize a imagem. E com a imagem quadriculada, eu coloco aqui na parte de cima, mas isso também pode ser o inverso, não importa, mas eu coloco na parte de cima as letras para eu me orientar nas colunas e os números aqui na lateral para eu me orientar nas linhas. Se você não fizer isso, fica fácil de você se perder em meio aqui aos quadriculados. Eu já passei essa medida para essa folha, né? Nesse caso aqui, ela está com esse quadriculado, ele está com 2,5. Para o tamanho da folha, né, que já é uma ampliação um pouco, está ampliando um pouco, ficou com 3,1, 3 centímetros e 1 milímetro. Então ele já vai ficar um pouco maior e eu também repasso essas mesmas as letras aqui em cima e os números aqui na lateral. E quando você for começar a transferir o desenho, você tem que se atentar a algumas coisas, como por exemplo, focar apenas no traço que você for fazer. Primeiro, se orientar onde é que o traço começa, na coluna e na linha, e focar só no traço que você vai fazer. Por exemplo, eu vou começar aqui, eu foco nessa parte aqui. Só nisso aqui que eu vou fazer. Eu esqueço todo o resto do desenho. Isso é fácil de fazer? Focar só em uma parte? Quando está começando, não é. Por isso que precisa treinar para adquirir essa prática. O que é mais difícil? Né? Fazer essa parte aqui, sendo que eu vou ter alguns parâmetros aqui para eu me orientar, ou fazer todo o desenho, né? Logicamente, fazer só essa parte aqui é mais fácil. Então você vai fazendo parte por parte, né? Como se diz, uma parte de cada vez. E quando eu começo, eu vejo aqui onde ele vai passar, na linha, o traço passa na linha, e eu já vejo o próximo ponto que ele vai passar. Com isso, né, eu me oriento melhor e fica mais fácil para eu definir essa linha. Por exemplo, aqui, eu quero começar por aqui, né? Então, eu vejo que aqui ela vai começar entre a coluna C e a D, bem aqui no começo, né, da linha. E eu vejo que ela vai atravessar a linha aqui ela vai atravessar aqui a linha dessa segunda linha por aqui, mais ou menos. Eu costumo me basear pelo meio do quadro, né? Tanto nesse sentido quanto nesse. Ó, esse traço aqui ele vai passar bem no meio, então aqui eu já sei que ele vai passar aqui no meio. Ela começa na linha 1, os traços, né? Então eu venho para a linha 1, entre a coluna C e a D, e marco aqui. Eu sei que aqui, na linha 2, o traço vai passar bem aqui, então eu já marco mais ou menos onde ele vai passar aqui. E na linha 3, ele vai cruzar aqui, um pouco acima da metade, e ele vai parar mais ou menos na metade do quadro, né? Eu defino aqui a metade do quadro e marco mais ou menos aqui. Então, com essas marcações, agora é que eu vou definir esse formato da pétala. Quando você for passar isso para a tela, é importante fazer um traço leve. Aqui eu vou fazer um pouco mais forte para ficar melhor a visualização. Aqui, entre a D e a E, ele vai passar mais ou menos um pouco mais alto do que ele passou aqui. E eu observo também a inclinação dessa linha, se ela vai passar reta, se ela vai passar inclinada assim ou assim. Então eu marco mais ou menos aqui. Na E, ela vai passar um pouco antes da metade. Então eu defino aqui a metade e ela vai passar um pouco antes. Então é mais ou menos aqui. Agora é que eu faço o mesmo traço que tem aqui no desenho. Da mesma forma aqui. Essa parte, como eu disse, ela exige mais paciência, mas tem a vantagem que você vai treinar seu olhar e vai desenvolvendo sua percepção e até o seu desenho também.
esse traço ele termina mais ou menos na metade do quadro. Então, mais ou menos na metade do quadro, ele vem e um pouco depois da metade no sentido vertical. Então, ele vem mais ou menos para cá. E como eu disse, é importante focar só no traço que você está fazendo. Agora eu venho para cá, ele, como eu disse, ele começa bem na metade. Aqui ele também vai passar mais ou menos na metade. Aqui ele passa um pouco antes da metade, ou talvez na metade, só que um pouco inclinado. E aqui eu vou definindo essa forma. Como essa não é a intenção de ser uma pintura bem realista, você não precisa também se preocupar tanto, né? Se fosse um retrato, essa técnica serve para fazer também. Eu costumo fazer os retratos usando essa técnica. E como eu disse, você vai sempre se orientando nas marcações aqui onde ele atravessa, o traço atravessa aqui as colunas e as linhas. É importante você ver todo o desenho para saber onde é que você está, né, no desenho e não se perder e ter as referências aqui das linhas e das colunas, mas ao mesmo tempo você tem que focar, como eu disse, só no traço que está fazendo, tá certo? Eu vou fazer só mais esse traço aqui. Aqui é mais ou menos a metade do quadro, então eu defino aqui mais ou menos a metade do quadro, e ele passa um pouco antes da metade dessa metade, né? Então, vem mais ou menos aqui. Aqui ele vai cruzar essa linha antes da metade, um pouco. Eu já tinha definido aqui a metade, então ela vai passar mais ou menos aqui. E aqui ela chega na metade, né? Bem a curvatura dela vai passar mais ou menos na metade. E como essa linha aqui, né, ela já passou um pouco depois dessa metade, então ele vai passar um pouco dessa linha. Eu vejo que ela passa mais ou menos aqui, chega um pouco aqui perto, né, esse movimento mais... Aqui é um pouco menos, faz esse movimento aqui. E vem até mais ou menos a metade aqui. Aqui ela vai passar um pouco, né, mais à direita da metade, então ela vem mais ou menos para cá. Faz esse movimento. Aqui ela vai passar bem na metade. Então aqui seria na metade. E ela vai atravessar mais ou menos assim. Então é assim que faz, né, essa parte do quadriculado. Eu não vou terminar o desenho, porque só essa parte aqui que eu expliquei já dá para você entender como funciona. Tanto como definir a proporção, quanto, né, como transferir o desenho. Se você não quer fazer, né, esse quadriculado digitalmente, você pode facilitar também o seu trabalho fazendo o seguinte. Aqui está a sua imagem, né? Você já definiu aqui a mesma proporção da tela. Você pode pegar uma transparência e imprimir ou fazer manualmente com aqueles pincéis de marca CD, né? Você pode fazer. Existem dois tipos de transparências. A transparência para impressora jato de tinta e para impressora laser. Se você for fazer manual, qualquer uma vai dar certo para você fazer com o pincel de marcar CD. Agora, se você for imprimir, aí tem que comprar a que for usar na impressora certa. Com a proporção já definida, não tem muito o que fazer. É só posicionar aqui, prender com a fita, né? E contar quantos quadrados deu aqui, até o tamanho da tela. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um pouco menos da metade. Pode ser 9,4. Eu vou medir a tela e dividir por 9,4, que vai dar exatamente o tamanho do quadro proporcional a essa imagem aqui. A vantagem aqui é que você só vai fazer isso uma vez, não vai mais precisar quadricular
a sua referência toda vez, né? Você faz isso uma vez e pronto, guarda aqui e sempre é só fazer isso. Posicionar aqui onde você quer, prender com uma fita e quadricular só a sua tela. Você vai fazendo isso, você só vai precisar quadricular a sua tela, tá certo? Como eu disse, essa técnica é um pouco mais demorada, mas ela também traz benefícios, principalmente se você quer evoluir no desenho também, tá certo? Então, quanto mais treinar, mais intimidade você vai ter com esse sistema aqui e vai, né, ter mais facilidade, consequentemente.